Voltamos com Cultura Livre e a gente vai falar de Dunga Rodrigues. E quem vai falar dela aqui hoje é o grupo Tibanaré, com a Fernanda Gandes e o Jefferson Jarsin. Bem-vindos! É um prazer de voltar. Quantas vezes já? Já até perdemos as contas. O pior que não, foi uma vez. Sério? Eu tenho a impressão que vocês já vieram sempre, gente. Porque a gente é amigo, É Prazer estar aqui, Elô. Que legal, Fer, estar com vocês aqui para falar da exposição, né, Dunga Rodrigues, uma exposição sonora, um passeio sonoro. Gente, que incrível, né, vocês trazerem isso, e a frase, né, que é o título, né, do passeio, que é Emplumo as asas e me solto pelo infinito. Eu fiquei pensando, né, com o fone de ouvido, se soltando por esse infinito que é esse passeio sonoro. Então, eu achei que tem tudo a ver a pegada que vocês escolheram. A frase é grande, mas ela dialoga muito bem, né, com esse passeio sonoro. Parabéns pela essa iniciativa, pela essa criação. Fernanda, que é o gênio por trás disso tudo. Na verdade, essa ideia começou depois da temporada do Passeio Noturno, que a gente fez em 2015. Então, a gente tinha uma demanda de pessoas que queriam consumir a nossa pesquisa do Passeio Noturno. E aí veio o insight. Cara, vamos fazer um passeio, mas que as pessoas possam fazer sozinhas, né? Que elas tenham autonomia de fazer como elas querem e de onde elas estiverem. Aí surgiu a ideia do aplicativo. E como a gente já pesquisa a Dunga Rodrigues, né, a gente pensou como a gente pode potencializar também esse olhar da Dunga para o centro histórico. Aí, em 2020, né, veio a Lei Aldir Blanc. Aí a gente falou, cara, é o momento ideal para a gente homenagear a Dunga, né, porque a gente trabalha com as obras dela no Passeio Noturno, que são as lendas que são a base do Passeio Noturno, e para a gente colocar a ideia do aplicativo, né, no ar. Aí deu certo, a gente escreveu o projeto se chama Experiências Sensoriais, e esse é um projeto transmídia, né, que tem o aplicativo Passeio Sonoro, que são 6 narrações de histórias contadas por Dunga Rodrigues, e a exposição, que tem um viés mais artístico, que tem a curadoria da Naine Terena, que se chama Emplumo as asas e me solto pelo infinito, que é uma frase da Dunga que me impacta muito, que eu acho... Gente, que frase é essa, né? Muito chocante mesmo. E, Fê, como é que você teve a ideia de ser um aplicativo, de estar isso dentro do aplicativo? Como que você pensou, como seria o acesso a isso? Porque a produção, né, Jefferson, ainda bem que você tem uma produtora do seu lado, que é a produção para pensar nisso tudo, né? Como é que foi isso? Então, o Tibanaré, ele já vem há um tempo estudando novas formas de interagir com o público, né? Então, a gente está se enveredando muito por esse viés tecnológico. Então, sempre foi um desejo nosso trabalhar com tecnologia, né? E aí, quando veio os editais da Aldir Blanc e veio com uma verba que a gente podia explorar um pouco mais, veio a ideia do aplicativo, só que não é um custo barato, né? Então, a gente teve uma parceria com a Tecnon Tecnologia, que desenvolveu o aplicativo através do Matheus e do Rafael. Então, ficou um custo bom para a gente e com a qualidade para o público acessar. Então, a pessoa pode baixar o aplicativo através das lojas, né, de aplicativo, tanto do Android como do iOS, que é da Apple. E é um aplicativo super leve, super intuitivo, simples, que qualquer pessoa que tenha fone de ouvido e tenha um celular, ela consegue acessar essa experiência. E tem um ponto muito importante, que quando a gente começa a pensar sobre o passeio sonoro, foi também o momento que muitas pessoas queriam convidar o passeio noturno para suas cidades. Só que o passeio noturno ele acontece no centro histórico por causa da questão não só das lendas, mas do patrimônio histórico do centro de Cuiabá. E a gente até comentava que a gente já tinham alguns diálogos, por exemplo, do passeio noturno acontecer em outros estados como criação mesmo, como montagem. Então, o passeio sonoro ele pode estar em qualquer canto agora, porque você pode só simplesmente baixar e acessar. E uma coisa que é muito importante é você usar o fone
porque você vai ter a sensação de estar no centro de Cuiabá. Porque você está ouvindo a história, está ouvindo todas aquelas camadas de imagens que tem por detrás e ouvindo a narrativa do ator. Muito legal. E Jefferson, como que foi também dirigir isso aí, né? Como você tem uma direção, você pensou como que seriam essas camadas, como que seria essa história, como que foi pensar você dirigir um aplicativo, né? Bem diferente isso. Nossa, totalmente, porque primeiro o trabalho dos atores, deles entenderem que existe camadas de imagens e esses são desenhos, né? É uma arquitetura sonora que é desenvolvida pelo Pedro, que o Pedro ele é lá de São Paulo e hoje ele trabalha pela Netflix. Então, assim, o custo do material é um custo muito alto porque os profissionais eles também estão já na ativa com esse tipo de ação. É que a experiência sonora, ela é em 8 dimensões. 8 dimensões. Então, tem a narração dos atores e tem vários efeitos que trazem uma nova experiência sonora para quem está ouvindo, né? Então, não é só uma narração simplificada. Sim. E quais são as etapas? A primeira etapa é a adequação dos contos. Então a gente convida o Daniel, que é um dramaturgo baiano incrível, que ele pega todos os contos da Dunga Rodrigues e faz as suas adaptações. E como era no momento pandêmico, e ainda é um momento pandêmico, ele não tinha condições de vir para Cuiabá para estudar o centro histórico. Então o que a gente fazia reuniões virtuais e andava pelo mapa. Dialogando, falando de ponto a ponto e ele escrevendo e tentando entender de alguma maneira a história do Dunga Rodrigues e o centro histórico e fazendo as adaptações. E logo após disso vem o processo com o Felipe, que é um técnico vocal especializado na área de dublagem e de cinema, para trabalhar com os atores a narrativa, pensando nessa narrativa como a narrativa conduzindo a imagem. Então, os atores passaram por um processo, todos os atores trabalharam com técnicas diferentes, terminou a preparação, os atores tendo ferramentas de como conduzir as suas histórias. E logo após vem o processo de gravação. Aí termina a gravação e aí a gente lança os áudios para o Pedro, onde que ele vai estudar as imagens. E uma coisa muito interessante é que existe time, né? Que é o time do teatro e o time do cinema, o time de um programa é completamente diferente de um time de uma gravação onde que os atores não sabem quais são as imagens que vão surgir. Então eles tinham que, de toda uma maneira, trabalhar com um tempo diferente de pausa, porque uma pausa pode estar passando o carro nesse exato momento. Então foi muito interessante, foi muito complexo, porque até o Pedro ligava assim, cara, não estou conseguindo entender. Aí a gente tentava de alguma maneira juntos tentar entender por quê. Por exemplo, a Juliana Grazella, que tem um momento que ela quase é atropelada, e a gente tentando estudar como que é esse momento de um carro que vai atropelar ela, e ela xinga o carro que passou, e ele errando o time, sabe? Mas quando fica o material pronto, é incrível, é emocionante de ouvir o centro de Cuiabá e ouvir as camadas sonoras da dramaturgia conduzindo pelo ator. Gente, assim, eu tô assim impressionada com esse trabalho, realmente, porque vários obstáculos, né? Quais foram os obstáculos que vocês foram encontrando para a construção desse material que tá pronto já, né? Como é que foi isso ou não? Vocês acharam que foi tranquilo, apesar de parecer muito complexo? Não, é tranquilo no fazer. Então, a gente teve... A principal dificuldade foi a pandemia mesmo, né? Porque a gente fez o projeto, a gente tinha um prazo para executar isso, para criar isso. E desenvolver um aplicativo é, no mínimo, 4 meses, né? E aí a gente teve o problema de encontrar profissionais para fazer a sinergia do aplicativo, né? Para tudo funcionar bem e fluindo. E aí o processo ele começou com os atores, né? E aí o processo foi muito bacana, porque fluiu do jeito que a gente queria. Mas na hora de desenvolver mesmo a parte técnica foi quando a gente encontrou dificuldades. Aí a gente não tinha mais os profissionais, a gente teve que correr atrás de gente de fora, e aí dialogar e tentar achar tudo no prazo que a gente precisava. Mas no fim deu tudo certo, né? Assim, uma coisa que a gente trabalha até agora, esperamos que essa pandemia
encerre logo, mas a gente não força o processo com aqueles que ficam doentes. Ficou doente, a gente pausa e aguarda a pessoa se recuperar. Então teve esse momento que foi um momento muito desgastante. E da gente ficar preocupado com, igualzinho o Daniel, que ficou 2 semanas sem enviar dramaturgia, e doente, e perdendo pessoas, entes queridos, e a gente faz, não, vamos fazer uma pausa de 3 semanas, vamos aguardar e a gente retorna. Então, primeiro porque mesmo que a gente está falando de um app, a gente está falando de uma questão digital, que você acessa, mas quem está desenvolvendo são humanos. E esse olhar humano a gente quer manter nesse momento que a gente está vivenciando. Agora a gente está muito nessa vibe tecnológica, essa vibe digital. Mas quem são as pessoas que estão por detrás são humanos, são artistas, criadores que precisam ter esse tempo. E uma coisa que a gente almeja, a gente manda esse projeto para um edital, é aprovado, mas a gente considera esse projeto como um projeto piloto. Então a nossa ideia é que o passeio sonoro esteja em toda Cuiabá. Que todos os bairros tenham seus contos, tenham suas lendas. Tenha uma figura histórica que é muito importante e que a gente quer narrar a história dela. Então, assim, o nosso objetivo é que em 4 anos, a gente tenha pelo menos uma média de 30, 40 histórias, onde que você vai acessar o passeio sonoro e vai ver o mapa de Cuiabá e que vários pontos diferentes têm alguma história para contar e histórias com alto nível de qualidade sonora para a pessoa poder ouvir em qualquer lugar do mundo. E hoje, a gente teve uma atualização. A gente está sendo acessado muito por 4 países: Estados Unidos, Chile, Irlanda e Brasil. Nossa! E o app, ele não tem ainda a tradução para inglês, né? Ele já está só em português, mas a gente quer fazer ele bilíngue também, né? No formato inglês, porque está tendo esses acessos, né? Daí seria e também geraria tipo uma troca, né, com artistas de fora, né? Ah, vamos para a África. Quem da África vai fazer para mim? Vai pegar o texto, vai traduzir e vai configurar lá, né? Então assim, esse intercâmbio que acaba essas conexões também que acaba gerando, né, com a galera de fora também é incrível, né? Vai trazendo outras roupagens para o próprio texto, né, para a própria dramaturgia. E tem uma coisa que é muito legal e que a gente foi percebendo, é que vai chegar um momento que o passeio sonoro ele vai potencializar também a marca do artista, que ele é tipo o Walter Lara, ele está ali na carroça mal assombrada. E aí um inglês ele está indo lá querendo fazer uma parceria com a gente, que ele quer narrar uma história, que é a Carroça Mal Assombrada. Então, são vários artistas na Carroça Mal Assombrada, dividindo o seu espaço. E tem um amigo nosso que é do Teatro Fúria, o Péricles, e ele fala assim, cara, eu queria muito participar do Passeio Sonoro para dizer assim, pô, eu estou no Passeio Sonoro. Sim. Porque isso para mim é muito importante. Aí eu falei, cara, real. Porque se a gente for convidar nos próximas edições de gravação, cada momento um ator diferente, uma atriz diferente, a gente vai ter um mapa de artistas locais no Passeio Sonoro. Nossa, é muito incrível isso também. E também você fala também de contar histórias, né, de pessoas importantes, assim, e às vezes essas pessoas são até anônimas, né, tipo, quem é essa pessoa? Eu vou ficar sabendo no Passeio Sonoro. Quem é a pessoa do Pedra 90 que tem uma história, que tá lá, e a gente não sabe, né, então e além disso vai trazer toda a história, né, da nossa cidade, vai ser contada ali de uma outra forma, sensorial, né? E pensar nesse sensorial, nessas múltiplas camadas da audição também, né? Acredito que teve uma pesquisa grande nisso, né? Até quando a nossa audição chega, como que ela consegue captar tudo isso. E tem esse ponto que, primeiro, né? É um material nosso, de Mato Grosso. Não tem no Brasil esse tipo de mapa, onde que é direcionado para o trabalho de lendas populares. Hoje a gente está recebendo convite de pessoas para consultorias sobre como usar esse tipo de app. E ele não está voltado só para a cultura, ele está voltado para a área da educação e para a área do turismo.
Então a gente está aberto a convites, que estamos aqui disponíveis para fechar parceria, e agora a gente está correndo atrás também das empresas para, de alguma maneira, potencializar a marca. Sim. Esse passeio sonoro também pode ser empresarial. Olha, Total. dá para fazer várias coisas com essa ideia de um app, né, gente? Dá sim, tem muitas possibilidades, né? E a gente está descobrindo isso. Depois que você lança, você começa a ter novos olhares também, né? De como a gente pode trabalhar essa obra e expandir. Tem isso mesmo, né, Jefferson? E tem um ponto que é legal, e essa é uma coisa que vem muito da jornada do Timanaré, que a gente vai dialogando com as outras áreas há um bom tempo. E como a gente consegue criar essa rede, a nossa equipe começa a pensar junto. Igualzinho os meninos do app, que já estão começando um planejamento de venda, de como pode vender, de como que a gente pode potencializar a marca. Então, a cada momento que a gente vai expandindo esse leque de profissionais, mais a gente consegue pensar na nossa área, que é a área das artes cênicas, para outros alcances. Sim. E eu fiquei pensando assim, que o Tibanaré, não é do nada que vem essa história do passeio sonoro. Porque desde que o Tibanaré existe, ele vem de um teatro de rua. Então, ele vem de um passeio, né? Ele vem fazendo esse passeio sonoro por várias perspectivas, né? E vocês só mudaram a perspectiva, né? Só saíram do fazer teatral de rua e trocaram essa perspectiva, né? Como é que foi pensar essa troca de olhar, essa troca de perspectiva mesmo, Fer? Sim, isso vem muito também pela nossa interação com as pessoas. As pessoas também nos dão muitas informações. E essa troca com quem a gente se apresenta e dá esse feedback pra gente é que faz essas ideias borbulharem. Então, isso vem muito da perspectiva das pessoas também que estão consumindo o que a gente faz, né? Sim, muito do público, né? Tem muito do público com vocês. Essa troca entre o fazer teatral e o público, ele é imprescindível para que o trabalho aconteça. Muitos trabalhos se modificam na primeira apresentação. Você fala, nossa, talvez isso aqui fique melhor assim, porque principalmente um trabalho que lida com um público tão próximo, né? O Matheus, que é um dos responsáveis para a criação do app, ele estudou sobre o Tibanaré. Então, a primeira coisa que ele analisou é que o app tinha que ser leve. Porque a pessoa que mora lá no Jardim Florianópolis, ela tem condições de acessar o app porque ela conhece o Tibanaré e ela vai acessar. Então, assim, e querendo ou não, ele começou a estudar de alguma maneira como que esse app esteja para você poder baixar ou você de acessar mesmo pela internet e conseguir ouvir. Mas que seja leve e prático para qualquer pessoa. Para a pessoa acessar tanto pelo celular como pelo notebook em casa, um computador, um tablet. Então a gente tem várias formas de democratizar esse acesso. Muito legal, gente. Olha, vocês fiquem com a gente no último bloco do Cultura Livre, porque além do app, que logo a gente vai ficar sabendo como é que tá a data, como é que eu faço para baixar, como que eu utilizo esse app, a gente vai falar também da exposição da Dunga, que tá chegando. Então fica com a gente no último bloco aqui do Cultura Livre. Até mais.